Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez e, através deste canal, vos transmitir o conteúdo que será estudado no próximo domingo, na lição de número 11 da revista Lições Bíblicas da CPAD, que tratará o seguinte assunto: a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Nós estamos estudando neste trimestre sobre a fragilidade humana e a soberania divina. O sofrimento e a restauração de Jó são lições importantíssimas. Você pode voltar e ver os vídeos anteriores, você vai ver o caminho que percorremos até aqui. Já falamos sobre o livro de Jó, falamos sobre quem era Jó, já falamos sobre os diálogos entre Jó e 3 dos seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, e nesta lição trataremos sobre um amigo que ficou assistindo todos os diálogos e que só se pronunciou depois da última defesa de Jó. Aliás, lição que nós deixamos para você aqui, a lição de número 10 em nosso canal também. Assista para que você possa compreender bem a lição que nós transmitiremos agora. Muito bem, meu querido. Então, nós vamos prosseguir, mas antes eu quero te fazer um pedido. Você que está nos conhecendo hoje, faça a sua inscrição em nosso canal. E você que já nos conhece, por favor, compartilhe com outros irmãos, ative o sininho para que você possa receber a notificação. Não deixe, por favor, de deixar o seu like e de fazer um breve comentário. Isso para nós é de suma importância, porque nos ajuda a aprimorar ainda mais o nosso trabalho. Vamos orar ao Senhor e agradecer por esta oportunidade tão rica. Pai querido e amado, nós te agradecemos pela oportunidade que temos, Senhor, de transmitir esta lição para os teus amados filhos. Que o teu Espírito nos dê inspiração e direção naquilo que queremos falar. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, eu escolhi esta imagem que está aí na tela porque ela representa bem o que iremos falar nesta lição. Você pode ver ali, estão 3 pessoas que simbolizando os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, e mais próximo de Jó, este que é mais jovem, nós vemos que esta imagem apresenta isso, e que chega próximo de Jó e vai então fazer 4 discursos. É isso que nós vamos estudar nesta lição. É claro que nós não temos aqui tempo hábil para poder dissecar estes discursos versículos por versículo, ou versículo por versículo. Porém, nós iremos fazer o possível para trazer a você o conteúdo da revista. É claro, nós sempre procuramos seguir os tópicos da lição, porque você, professor, tem nas suas mãos a revista da Escola Dominical e deve usá-la. Aliás, eu peço a você que durante a nossa exposição aqui, esteja com a sua revista nas mãos, aberta aí na lição de número 11, na revista dos professores, é a página de número 75. E acompanhe conosco, nós temos aqui algumas bíblias que nós iremos ler alguns trechos durante essa lição. E eu peço que você também tenha a sua Bíblia em mãos. Não se esqueça de ter sempre mais de uma versão da Bíblia para poder se preparar para a aula, porque isso é importantíssimo para a compreensão do texto, principalmente este texto que é muito rico em poesias e às vezes nós precisamos de outra versão para nos ajudar na compreensão. Vamos então para o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra em Jó capítulo 36, versículo 15, e eu trouxe para você em 2 versões, na Revista Corrigida e na NVI. Na Revista Corrigida, como está na nossa revista, diz assim, Jó 36, versículo 15. Ao aflito, livra da sua aflição e, na opressão, se revela aos seus ouvidos. Na NVI, diz assim, mas aos que sofrem, ele os livra em meio ao sofrimento. Em sua aflição, ele lhes fala. Então, Deus fala com o homem no momento da aflição, no momento da opressão, no momento em que ele está sofrendo. Por isso, Eliú vai defender que o sofrimento tem um caráter pedagógico, ou seja, ele corrige, leva o homem a
se consertar diante de Deus, leva o homem a reconhecer o seu estado e se dirigir a Deus, pedir perdão e reconciliar com Ele. Isso nós veremos na lição de hoje. Vamos lá, então. Verdade prática. O sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Eu guardo sempre em mente um versículo que está lá no Salmo 119, versículo 71. Eu creio que já o citei aqui em outras aulas, mas é importante que você tenha este versículo, meu querido professor, como uma prova do que nós estamos falando neste texto áureo e nesta verdade prática, principalmente. Salmo 119, versículo 71 diz assim: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, versículo 71. Aprender os seus estatutos nada mais é do que ver o sofrimento, ver a aflição como um meio pedagógico, como um meio pelo qual Deus nos ensina. Deus nos ensina a esperar no momento do sofrimento. Deus nos ensina a orar no momento do sofrimento. Deus nos ensina a perdoar no momento do sofrimento. Deus nos ensina a sermos humildes diante dele no momento do sofrimento. Ou seja, muita aprendizagem podemos tirar do momento de aflição, do momento de dor que nós estivermos passando, se assim nós reconhecermos que este momento Deus está tratando conosco de alguma forma. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Jó, capítulo 32, versículo 1 a 4, capítulo 33, também versículo 1 a 4, capítulo 34, versículo de 1 a 6 e capítulo 36, versículo 1 a 5. Nós não vamos ler porque queremos ser aqui bastante concisos no nosso tempo. Às vezes o nosso vídeo até fica um pouco extenso, nós reconhecemos isso, mas é porque o conteúdo que nós estamos aprendendo neste trimestre, realmente ele é bastante denso, ele tem muito conteúdo. E nós não queremos apenas dar uma aula de 15 ou 20 minutos sem um conteúdo substancial. Até porque este vídeo vai ficar gravado e nós podemos usar como consulta em outros momentos. Então, considere que nós estamos fazendo o possível para que você tenha subsídio para a sua aula no próximo domingo. Vamos então para o objetivo geral de nossa lição. Qual é? Mostrar que o sofrimento pode ser usado por Deus com fim pedagógico. Os objetivos específicos são explicitar que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio do sofrimento. Segundo, destacar que a soberania de Deus não se sobrepõe ao seu amor. Terceiro e último, afirmar que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades para nos educar. Vamos então à nossa introdução, e nós temos aqui uma parte que é da revista e outra parte que nós acrescentamos. Você vai verificar isso observando aí na sua revista e observando a tela que nós vamos mostrar para você daqui a pouquinho. Muito bem, a nossa introdução diz assim: os 4 discursos de Eliú se contrapõem ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Este, por outro lado, se equivoca ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar sua defesa. Prosseguindo, assim mostraremos que Eliú revela um Deus soberano que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas ao homem, além de não haver qualquer injustiça em suas ações, pois, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Voltando a esta
tela anterior, ou a tela anterior, verificamos aqui que a nossa revista fala dos 4 discursos de Eliú. Eu quero dizer para você, querido professor, que o primeiro discurso está em Jó capítulo 32, versículo 6, até o final do capítulo 33, ou seja, capítulo 33, verso 23. O segundo discurso está de Jó capítulo 34, versículo 1 ao versículo 37. Já o terceiro discurso de Eliú está no capítulo 35, versículo 1 ao 16, todo o capítulo 35. E quarto e último discurso está nos capítulos 36 e 37 de Jó. Ou seja, nós temos aqui do capítulo 32 ao capítulo 37 os discursos de Eliú. Voltando aqui então, prosseguindo na nossa aula. Meus amados irmãos, vamos a algumas observações importantes já no início dessa aula para que você possa ficar bem atento, meu querido professor. Nosso comentarista não discorre sobre o capítulo 32. Isso nós observamos quando estudamos a lição. E eu chamo a tua atenção porque nesse capítulo nós temos coisas importantes. Primeiro, nós temos a apresentação de Eliú. Eliú não é citado no início do livro, muito menos durante os diálogos de Jó com seus outros 3 amigos. Portanto, aqui nós temos a apresentação de Eliú. A partir do versículo 1 nós temos: então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Versículo número 2. E acendeu-se a ira de Eliú. Preste atenção nessa palavra, acendeu-se a ira, porque ela se repete aqui 3 vezes, essa expressão. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão, contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus amigos, porque não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Muito bem, prossegue aqui o texto sagrado mostrando esta indignação de Eliú. Depois nós temos do versículo 6 a 11, uma coisa interessante, meus amados irmãos, que nem sempre a sabedoria vem dos velhos. Eliú faz questão de mostrar isso quando ele começa o capítulo 32. E eu quero ler um texto interessante para você sobre isso, porque o que nós vemos ali nesse texto é a contraposição entre a sabedoria adquirida através dos sábios, idosos, os velhos, e a sabedoria carismática, aquela que vem de Deus, que é concedida por Deus. Eu vou ler para você aqui um comentário muito interessante. Diz o seguinte: Eliú opõe a sabedoria adquirida à sabedoria carismática, recebida através da revelação do Espírito. A sabedoria tradicional do Oriente, introduzida em Israel pelos sábios, proclamava de fato o primado da sabedoria divina, a correlação entre sabedoria e justiça, e a convicção de que é Deus quem dá a sabedoria. Porém, fora do círculo dos sábios, era conhecida uma sabedoria inspirada. A penetração da sabedoria do Espírito Santo, a penetração da sabedoria pelo Espírito é afirmada. Sabe onde? No livro de Daniel, no capítulo 5, versículo 11, 12 e 14, e desenvolvida em outros livros da Bíblia. Então, meus amados irmãos, aqui nós temos uma contraposição. A sabedoria adquirida por uma sabedoria revelada ou carismática, dada pelo Espírito Santo de Deus. Outro ponto interessante que nós temos no capítulo 32, uma afirmação importante: Deus é quem deve responder a Jó. Sim, Eliú fala isso e realmente foi Deus quem deu a resposta a Jó a partir do capítulo 38. E por último, Eliú já não se contém diante da falta de argumentos de Elifaz, Bildade e Zofar e deseja ardentemente falar e dar também a sua opinião. Veja que interessante, eu vou ler para você esse trecho. Diz o seguinte, versículo 15 a 22 do capítulo 32. Jó, esses 3 estão derrotados e não têm mais palavras para continuar a discutir. Eles já pararam.
Não falam mais. Será que devo continuar esperando enquanto estão calados? Não, eu darei a minha resposta agora e direi o que penso sobre o assunto. Tenho muito o que falar e já não consigo mais ficar calado. Se eu não falar, sou capaz de estourar como um odre cheio de vinho novo. Não aguento mais. Preciso desabafar. Quero dar a minha opinião. Não vou tomar partido nessa discussão e não vou adular ninguém. Eu não costumo bajular. Se bajulasse, o Criador logo me castigaria. Então, já não contendo mais as palavras, ele abre a sua boca e então profere os seus discursos. Prosseguindo, irmãos, eu trouxe aqui para vocês alguns trechos do capítulo 32 de Jó. Versículos 7 a 9. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos os sábios. Não são só os de idade que entendem o que é certo. Jó, capítulo 32, versículo 12 também, quero ler para você. Dei-lhes toda a atenção. Mas não é que nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado? Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. E, por último, Jó capítulo 32, versículo 18 a 22. Preste atenção. Pois não me faltam palavras e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como um vinho arrolhado, como vasilhas de couro novas prestes a romper. Tenho que falar. Isso me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. E se fosse, o meu Criador em breve me levaria. Texto que nós lemos e estamos aqui lendo novamente para você. E vamos prosseguir então com a nossa lição, meus amados irmãos. Prosseguindo então, vamos ao tópico número 1. O sofrimento como uma forma de revelar Deus. Eliú vai mostrar, com as suas palavras, que o sofrimento acaba mostrando quem Deus é. Ele é o quê? Ele é um Deus soberano. Nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó porque Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador de suas criaturas. Nesse sentido, para Eliú, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca das suas ações nem de seu silêncio. E no item número 2 do primeiro tópico, ele fala do orgulho. Olha o que diz a nossa lição. Olha o que diz a nossa lição. O orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões. Segundo Eliú, o problema é o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. O jovem acredita que mesmo o patriarca, considerando-se moralmente puro, padece do pecado de orgulho. Para ele, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba que o conduziria à morte. Vendo essas duas telas, nós podemos dizer o seguinte: Eliú, ele fica indignado com algumas frases de Jó. Porém, nós vamos estudar e eu espero que você fique conosco até o final, até a última tela, que nós vamos mostrar para você os equívocos grandes que Eliú cometeu. E um deles, meus amados irmãos, foi julgar Jó e dizer: olha, Jó, você é um orgulhoso, você não está ouvindo Deus falar por causa do seu orgulho. Eliú vai dizer que Deus sempre fala. De alguma forma, Deus vai falar por sonhos, Deus vai falar por visões. Depois ele vai dizer que Deus fala também através do sofrimento, ou seja, ensina o homem através do sofrimento. Então, se Jó não estava escutando a voz de Deus, diz Eliú, se Jó não estava obedecendo ao que Deus queria, diz Eliú, é porque ele estava sendo orgulhoso.
e que Deus sempre revela-se ao homem de alguma forma. Eu quero ler para você este trecho sagrado para que você possa entender. Jó, capítulo 33, versículo de número 12 em diante. Eis que nisto te respondo, não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos, ou seja, Deus não tem que dar satisfação a ninguém daquilo que ele faz. Antes, versículo 14, Deus fala uma e duas vezes. Em outras versões, Deus fala várias vezes, ou de várias formas. Porém, ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Eliú foi um pouco pesado demais com Jó nesta acusação. Se nós observarmos o texto sagrado, nós vamos ver que Eliú, ele disse coisas que Jó falou, mas ele falou além do que Jó disse, Ele foi além do que Jó disse. Quando ele começa o seu discurso, eu quero mostrar para você isso aqui, numa versão mais atual da Bíblia, para que você possa entender. Lá no começo do seu discurso, veja o que diz Jó, capítulo 33, versículo 8. Creio que ouvi você dizer o seguinte: não sou culpado, não fiz nada de errado, estou inocente e não cometi nenhum pecado. Isto é um pouco de exagero da parte de Eliú. Jó, ele, em alguns momentos, ele reconheceu que era um homem pecador, sim. Em outra versão da Bíblia, eu vou ler para você aqui, diz assim: na verdade, tu falaste aos meus ouvidos e eu ouvi a voz das tuas palavras dizendo: limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões e me considerou como um inimigo. Jó, apesar de ser um homem justo, reto e temente a Deus, em alguns momentos ele admitiu, sim, que era um homem pecador como os outros são. Vamos então para o item número 3 do primeiro tópico, que diz o seguinte: o ministério da redenção. O ministério da redenção. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever, dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor da saúde do patriarca. Dessa forma, esse mensageiro anuncia o que é justo e bom, a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes da enfermidade. Alguns comentaristas chegam a dizer, meus irmãos, que quando Eliú fala isso, ele está falando de si mesmo, porque no início ele disse que ia falar em nome de Deus. No início ele fala que ele ia mostrar também a sua sabedoria. Então, talvez Eliú queria se colocar como mensageiro de Deus naquele momento. E Deus não precisava usar Eliú para falar acerca dele. Nós vamos ver que Deus, de fato, depois, quando ele se pronuncia, ele praticamente ignora Eliú, nem o cita, nem no capítulo 42 de Jó ele é citado. E sim, é como se ele falasse e Deus não se importasse com a sua fala diante do servo de Deus chamado Jó, que também nem reagiu à fala de Eliú. Prosseguindo aqui, meus irmãos, vamos então falar sobre, dando prosseguimento, a referência ao anjo do Senhor é entendida como uma teofania do Senhor Jesus Cristo. O que é a teofania? É o próprio Senhor Jesus Cristo se manifestando no Antigo Testamento como uma expressão muito comum chamada o anjo do Senhor. Nesse sentido, conforme podemos atestar no livro,
O ministério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus em favor de Jó, para mediar sua causa e resgatá-lo. Eu vou ler Jó 33, versículo 24 a 28, que diz assim: Então terá misericórdia dele, ele lhe dirá: livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Aliás, para ser melhor entendido, vamos ler o versículo de número 23 em diante. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância, e tornará aos dias da sua juventude. Deveras, orará a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou, mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Veja, meus irmãos, como é importante essa leitura, porque isso nos mostra o que está sendo desenvolvido no livro de Jó a respeito de um intercessor, a respeito de um advogado, a respeito de uma testemunha. Na falta de alguém que o defendesse aqui, Jó, ele recorreu, em textos passados, nós lemos isso em lições anteriores, a ideia de um advogado, de uma testemunha no céu. E aqui Eliú fala que Deus pode, em meio ao sofrimento, enviar o seu anjo e resgatar. Na verdade, o que aconteceu foi que Deus não enviou o anjo. Deus, ele mesmo se apresentou a Jó, dialogou com ele e o restaurou. Diz a Bíblia que o Senhor dialogou com Jó e lhe restituiu o que ele tinha em dobro e lhe deu novamente 10 filhos. Muito bem, amados, vamos continuar aqui, vamos para o tópico número 2. O sofrimento como meio de revelar a justiça e soberania de Deus. A justiça de Deus demonstrada. Quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Irmãos, Eliú, por mais que ele pareça ser o mais sensato, ele foi no mesmo caminho dos 3 amigos de Jó, condenando-o de pecado, chamando ele de perverso, chamando ele de iníquo, de alguém que praticava iniquidade. Vamos continuar lendo. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça, conforme Jó deixou subentender? Deus jamais age injustamente, pois isso contraria a sua própria natureza. Aqui na nossa lição, na nossa revista, destaca o caráter justo de Deus. Isso está no texto sagrado. Não há nada de errado nisso, na fala de Eliú. Porém, não se aplica ao caso de Jó. Jó estava sendo provado por Deus e não estava sendo condenado por Deus por um erro, por um pecado que havia cometido. Mas é importante o que Eliú fala, porque realmente, vamos ver, Deus, ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece, certo? Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Sim, isso também está correto, porém, Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Apesar de Deus não ter que prestar conta, Deus, ele revela o seu plano. Isso que nos deixa tranquilos, porque nós sabemos o plano de Deus para nós, a igreja. Eu acredito que você pode até glorificar a Deus por isso aí, porque nós sabemos o futuro glorioso da igreja, porque Deus revela para nós coisas que nós, muitas vezes, nos surpreendemos, mas está revelado na Bíblia Sagrada. E nós cremos que
tudo o que ele revelou vai se cumprir. 3. Como o provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Correto? O Todo-Poderoso, número 4, não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. 5. Deus é onisciente e, como tal, conhece os passos e as intenções de todos os homens sem precisar inquiri-los em juízo. Isso está correto. E por último, número 6, ele é justo para punir os maus. Claro que Eliú está dizendo isso aqui, falando principalmente da suposta iniquidade que Jó tenha cometido, que eles achavam, tanto ele quanto seus amigos, o consideravam como perverso, como um homem pecador que estava pagando pelos seus pecados. Prosseguindo com a nossa lição, vamos ao item número 3 do segundo tópico. A defesa da soberania de Deus. Eliú encerra o capítulo 34 mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. E é por isso que o assunto deste trimestre é a soberania divina. Um exemplo disso está claro no uso da palavra todo-poderoso, que ocorre 31 vezes. Prosseguindo, todavia, é preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Primeiramente, ele, assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. Em segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca da sua misericórdia. Para ele, o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima do seu amor, o que é um erro crasso. Deus, sem dúvida alguma, é justo, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. Vamos então ao tópico número 3, o item número 1 deste terceiro tópico, diz o seguinte: o caráter pedagógico do sofrimento. Elifaz, Bildade e Zofar acreditavam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e sua recusa em reconhecê-lo. Eliú também crê dessa forma, mas vai além. Eliú introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. Meus amados, não deixe de ser uma grande verdade. Realmente, o sofrimento nos ensina muita coisa, né? Aliás, o próprio sofrimento de Jó nos ensina muita coisa. A lição sobre a paciência, a lição sobre a perseverança, a lição sobre a fé que Jó demonstrou, a resistência que Jó demonstrou diante de tantas acusações, são grandes ensinamentos para nós. Então, Eliú vai mostrar isso lá no capítulo 36. Eu vou ler aqui um pequeno trecho para vocês, versículo 15, diz assim, que é o nosso texto áureo: ao aflito, livre da sua aflição e na opressão se revela aos seus ouvidos. Versículo 16, assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Prosseguindo, mas tu estás cheios do juízo do ímpio. O juízo e a justiça te alcançam, porquanto há furor. Guarda-te de que, porventura, não sejas levado pela sua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. E assim prossegue o texto sagrado. Não vamos ler mais, porque se deixar nós vamos ler o capítulo todo. Vamos lá. Segundo item do terceiro tópico, adorando a Deus na tormenta. Deus é grande e nós o não compreendemos, afirma Eliú no capítulo 36, versículo 26. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação e como este fato deve fazer com que Jó o reconheça como grande e o louve como tal.
Lembre-se que Jó, lá no início da provação, ele adorou o Senhor. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porém, diante dos diálogos e das acusações que foram feitas pelos seus amigos, Jó começou a proferir palavras de autojustiça. Ele começou a se autojustificar. Isto nós vemos no texto sagrado. E Jó, ele chegou a momentos de bastante indignação diante dos seus amigos. Nós aprendemos isso também em outras lições. Prosseguindo aqui, a fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro murmurava contra ele. Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir. São atitudes excludentes. Realmente, irmãos, isso aqui é verdade. Nós não podemos ao mesmo tempo adorar e falar contra Deus. Porém, precisamos considerar o fato de que Jó não sabia o que ele estava passando. Jó, em momento algum, nem seus amigos, muito menos Eliú, sabia que Deus estava provando-o. Então, realmente essas palavras de Eliú são corretas. Não se pode, ao mesmo tempo, adorar a Deus e murmurar contra Deus, né? Jó, ele foi levado a falar palavras não dignas, e Deus depois vai colocar Jó no seu devido lugar por causa tanto da aflição, da dor que ele estava sentindo, das perdas, e por causa das acusações que lhe fizeram. Prosseguindo aqui, amados irmãos, eu quero terminar esta lição mostrando para você alguns fatos importantes a serem considerados. Primeiro, analise comigo. Eliú parecia duvidoso. Ele se apresentava como um sábio inspirado e também como mais um que daria apenas sua opinião quanto ao estado de Jó. Ele fala que ia dar a sua opinião e em outra hora ele fala que ele também tem sabedoria. Ele chegou a dizer: Jó, eu sou como você, né? O mesmo Espírito que te formou, formou a mim também. Então, ou seja, se você é sábio, eu sou sábio também. Mas, por outro lado, ele diz que vai dar apenas uma opinião. Ora, meus amados irmãos, o sábio não é aquele que apenas dá opinião, mas é aquele que dá a direção, é aquele que dá o conselho para resolver questões. Nós aprendemos na semana passada, ou 15 dias atrás, melhor dizendo, sobre a sabedoria. Sábio é aquele que tem a palavra nos lábios. Disse o próprio Jó, lá no capítulo 29, quando nós estudamos, capítulo 29, 30 e 31, que as pessoas iam a ele. E quando ele falava, as pessoas ficavam mudas. Então ele não dava apenas opinião, ele dava a direção. Ele era como um sábio, como um líder, como um rei, como nós aprendemos aqui há 2 lições atrás. Continuando então, vamos lá. Segundo, suas acusações de que Jó falou sem conhecimento foram rebatidas por Deus. Então Eliú falou uma coisa que Deus, ao se manifestar e falar, ele disse completamente o contrário. Quando Deus fala a respeito de Jó, em Jó 42, versículo 7, ele fala assim: sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então, as palavras de Eliú são combatidas pelo próprio Deus. Terceiro, acusou Jó de pecador e ímpio. Em Jó, no capítulo 34, no versículo 37, ele disse o seguinte, 34, 37, o final do versículo. Podemos ler até o versículo número 35 a 37. Eu vou ler 2 versículos antes. Diz assim: Jó falou sem ciência. Olha o que disse Eliú. E às suas palavras falta prudência. Não foi isso que Deus disse a respeito dele. Pai meu, provado seja Jó até ao fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos. Ou seja, o desejo de Eliú é que Jó sofresse um grande castigo. Pai meu,
provado seja Jó até ao fim. A nossa revista da CPAD traz um comentário sobre isso. Você, professor, que tem a sua revista, você pode ver um comentário sobre isso na página de número 79. Está lá, a teologia da prova. Não vou ler para você, você pode ver, está na página 79, que fala a respeito disso. Ele estava querendo que Jó sofresse mais. Na verdade, Jó sofreu, irmão, sofreu muito. E ele foi provado e aprovado por Deus. Em Jó também, capítulo 35, versículo 8, está escrito assim: a tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem. Ou seja, ele chamou Jó de ímpio. E diz mais, e desejava que ele sofresse mais do que estava sofrendo. Nós vemos isso também. Nós vimos isso nas palavras de Zofar. Quando Zofar disse: Jó, você está sofrendo pouco, você era para sofrer mais. Veja os irmãos que, apesar de ter trechos das palavras de Eliú que são corretas, nem tudo que ele disse era verdade e também estava adequado à realidade de Jó. Prosseguindo então, exagerou ao afirmar a autojustificação de Jó. Isso nós vemos lá em Jó no capítulo 33, versículo 8 a 13. E por último, Deus simplesmente ignorou Eliú. Deus nada disse a respeito dele, nem citou o seu nome. E por último, eu quero mostrar o que tem na Bíblia Dake, uma Bíblia de estudo, que talvez alguns de vocês tenham, na página de número 862, nos fala sobre as 10 acusações falsas feitas por Eliú. E assim nós vamos terminando a nossa lição. Diz assim, primeira acusação, Jó bebe blasfêmias como água. Jó, capítulo 34, versículo 7. Segunda acusação, Jó anda na companhia de homens iníquos e perversos. Jó 34, versículo 8. Terceira acusação, ele disse, não há ganho em deleitar-se em Deus. Isso não é verdade. Jó 34, versículo 9. Quarta acusação falsa, Jó falou sem conhecimento e suas palavras não têm sabedoria. Ora, nós vimos muita sabedoria nas palavras de Jó durante todo este trimestre. 5. Ele acrescenta rebeldia ao pecado. Jó 34, versículo 37. Outra acusação falsa. Jó bate palmas entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Também 34, 37. Número 7. A sétima acusação falsa. Jó diz que sua justiça é maior que a de Deus. Jó, em momento algum, falou que a justiça dele era maior do que a de Deus. 8. Oitava acusação falsa. Disse, que ganho há em ser limpo do meu pecado? Nona acusação. Jó multiplica palavras sem conhecimento. E a última, 10ª acusação, feita contra Jó. Jó escolheu o caminho da iniquidade em vez da aflição. Jó, capítulo 36, versículo 21. Ou seja, Eliú, em suas palavras, fez pelo menos 10 acusações graves contra Jó que não eram verdadeiras. Concluindo então a nossa lição, vamos lá? Vimos nessa lição 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiramente, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. Segundo, ele destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Todavia, ele se equivoca ao colocar essa soberania acima do seu amor, pois, primeiramente,
Deus é amor. E, finalmente, Eliú vê no sofrimento um papel pedagógico. Meus amados, encerramos aqui a nossa lição. Eu convido vocês para a lição de número 12, quando estaremos estudando a seguinte lição: quando Deus se revela ao homem. Eu quero agradecer a vocês que ficaram até o final dessa lição, estudando conosco, e pedir para você deixar aí o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, nos ajude a alcançar mais pessoas, compartilhe com outros irmãos, compartilhe com outros professores da escola dominical, nos ajude a alcançar mais pessoas e ore por nós, para que Deus continue nos dando a sua graça, que a sabedoria divina possa estar sobre nós e que possamos estar aqui sempre deixando para você estudos baseados na lição e, quem sabe, futuramente, outros estudos bíblicos estamos pensando em disponibilizar para vocês aqui neste canal. Eu quero deixar para você o meu abraço, o abraço da minha família, minha esposa, irmã Leila, meus queridos filhos Elias e Letícia, o abraço também do meu pastor presidente, o pastor Samuel da Silva, e desejo a você uma excelente lição no próximo domingo. Estude, se prepare, anote, faça as suas anotações durante o seu estudo. Leia mais de uma Bíblia de estudo. Procure ter ao seu lado dicionário da Bíblia, ter as suas anotações pessoais, assista vídeos se for necessário para poder acrescentar assim o seu conteúdo e nos dê o privilégio de estar entre esses vídeos, sempre nos assistindo aqui toda semana. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Um grande abraço para você e que Deus te dê uma ótima escola dominical no próximo domingo. É o que eu te desejo no nome de Jesus. Amém.